Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando um novo assunto, isso mesmo. Estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre do ano de 2024. E estaremos abordando em sala de aula, nas escolas bíblicas dominicais, a lição publicada pela CPAD, classe de adultos, que tem como tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lição maravilhosíssima. Um novo trimestre, um novo assunto, uma nova temática e com certeza novos ensinamentos à luz da palavra de Deus para a nossa vida. A nossa revista está distribuída em 13 lições e essas 13 lições elas estão pautadas nesse tema central, as promessas de Deus. A primeira lição que estaremos estudando hoje é as promessas de Deus, trazendo uma abordagem introdutória sobre o assunto que estaremos discorrendo durante todo esse quarto e último trimestre do ano de 2024. Mas antes de apresentar especificamente a nossa lição, a revista, eu gostaria de apresentar o comentarista da mesma. É o pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também em ciências da religião pela FAETEL. O pastor Elinaldo Renovato, ele é autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e ainda Deus e a Bíblia. Todas essas obras foram publicadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Queridos, vamos para a nossa lição? Vamos lá? A nossa lição ela tem como tema central, repito, as bênçãos ou as promessas de Deus, melhor dizendo. O nosso textuário está pautado em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, onde diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Já nos trazendo aí de uma forma muito direta e objetiva e muito clara também falando sobre o Deus que faz a promessa e que se responsabiliza, se compromete, que zela ou que vela para cumprir a palavra que ele proferiu. A nossa verdade prática, que repito, é a síntese, o resumo de toda a lição que estaremos abordando em sala de aula, diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então o pastor Elinaldo Renovato, ele já nos traz aí um resumo da revista que estaremos estudando ou do assunto que estaremos abordando em sala de aula, a primeira lição, deixando claro que um dos propósitos de Deus ao realizar uma promessa para os seus servos é justamente fazer com que venhamos experimentar um relacionamento mais íntimo, mais próximo, um contato mais direto com o Deus que nós servimos. Então, queridos, a nossa revista ela ainda tem também os seus objetivos específicos, que são, primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Terceiro e último objetivo específico da nossa lição diz elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia Sagrada. Esses são os três principais objetivos específicos do professor em sala de aula. E é muito importante o professor ele se esforçar, se comprometer em alcançar esses objetivos propostos pela revista. Porque são objetivos trabalhados de forma pedagógica para que tragam uma melhor compreensão para o aluno em sala de aula. E repito, como é a primeira lição desse trimestre, é muito interessante o professor ele fazer uma excelente abordagem para que o aluno ele tenha uma base introdutória do tema que estará sendo exposto em sala de aula durante esses próximos 3 meses. E para isso, o professor ele precisa se encarregar de trazer uma excelente explanação à luz da palavra de Deus e pautado aqui principalmente nesses objetivos específicos. A nossa lição diz a introdução, acompanhe comigo. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então, os irmãos já observem que o pastor Elinaldo Renovato ele traz aqui que
O propósito dele, ou da lição desse trimestre, é apresentar as promessas de Deus, apresentar os propósitos das promessas de Deus e apresentar também como Deus ele se encarrega em cumprir à luz da sua palavra as promessas que ele fez para o seu povo. E veremos aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus proferindo promessas para o seu povo e o próprio Deus se encarregando de cumprir estas mesmas promessas em prol do seu povo. Nós vamos ver aqui à luz da palavra de Deus que Deus ele fez muitas promessas ao longo da história da humanidade e que ele, repito, se responsabilizou em cumprir todas as promessas que ele fez. O primeiro tópico principal da nossa lição diz um convite de Deus, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de um grande ou de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, que é para a redenção, que é para a condenação. Então os irmãos observem o seguinte. Aqui no primeiro tópico principal nós observamos o seguinte destaque: um convite, uma promessa. Deus ele sempre estará trabalhando basicamente neste padrão aqui. Se bem que Deus ele não é um Deus monótono, ele é um Deus dinâmico, ele trabalha de forma dinâmica. Mas os princípios são praticamente os mesmos. Deus sempre estará fazendo um convite para o povo, chamando a atenção do povo para si, e Deus em seguida irá proferir uma promessa. É sempre aquilo: se o povo atender o convite de Deus, em troca desfrutarão de uma promessa estabelecida pelo Senhor. Então é aquilo: se você atender ao chamado, você será alvo do cumprimento das promessas que Deus estará proferindo, ou que ele já proferiu à luz da sua palavra. Nós sabemos que Deus ele sempre cumpre e ele sempre realiza de acordo com a sua poderosa palavra, de acordo com aquilo que ele proferiu a respeito de um povo, de uma nação, de uma pessoa específica, a respeito da história. Isso para a salvação ou a redenção da humanidade, e isso também diz respeito à condenação. Uma vez que a palavra não foi proferida, ela sempre trará consigo o seu resultado. Ela sempre irá cumprir com o seu propósito, repito, para a redenção ou para a condenação. O segundo subtópico do primeiro tópico principal da nossa lição diz: é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de quê? De alcançarmos uma resposta dele. Então, em Isaías capítulo 55, versículo especificamente, versículo 6, há um convite de Deus. E aqui o comentarista da lição destaca que é um convite imperativo, uma palavra imperativa. Buscai ao Senhor. De alguma forma, o Senhor está convidando, mas também dando uma ordem para o seu povo. Busquem ao Senhor. É um convite baseado nesse princípio aí. Uma palavra imperativa: busque ao Senhor. E a consequência de buscar ao Senhor qual será? Ele será encontrado por vós. Deus não está tão distante que nós não possamos o alcançar através do clamor, através da oração, através da obediência e através da meditação na sua poderosa palavra. Quando buscamos a Deus, nós o encontramos, porque Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer que as pessoas se aproximem dEle. E por isso que Ele faz esse convite: buscai ao Senhor. E a promessa que está proferida ali, pelo fato de buscarmos ao Senhor, é justamente essa: é encontrarmos. Deus ele faz a promessa de que quando nós o buscarmos, nós o encontraremos, e assim desfrutaremos de uma experiência mais íntima, mais profunda com este Deus da Bíblia Sagrada. É preciso se arrepender, é o terceiro subtópico do primeiro tópico principal. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em
perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos do que os nossos, conforme Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo de número 9. Os irmãos observem que todos os textos que estão sendo citados aqui, relatados, está justamente na leitura bíblica em classe, que é Isaías capítulo 55, versículo 6 ao versículo de número 13. Apresentando aqui, repito novamente, o Deus que faz promessas e o Deus que se encarrega em cumprir, o Deus que faz convites e que o seu convite tem de forma intrínseca promessas embutidas para aqueles que se comprometem em se aproximar deste Deus. Agora, é necessário se arrepender. A busca por Deus, ela não pode ser uma busca de qualquer forma. Ela precisa ser uma busca sincera, com um coração sincero, um coração voluntário, um coração quebrantado, um coração contrito e, sobretudo, um coração sincero, um coração arrependido. Quando o homem ele tem essa atitude diante de Deus, de se aproximar de Deus com um coração sincero, com um desejo de alcançar a presença do Senhor, de buscar verdadeiramente a Deus de forma sincera, repito, Deus sempre estará pronto para se apresentar para este e assim permitir que o homem se aproxime dele e desfrute de experiências mais profundas. E aí acontecerá justamente o que a própria palavra de Deus nos promete. Nós passaremos a compreender, teremos a percepção clara de que as promessas de Deus elas são grandes e que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor são mais elevados, mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Tudo isso só é possível na medida em que nos aproximamos de Deus e temos uma visão clara a respeito desse propósito aí da palavra de Deus revelado para nós. Segundo tópico principal da nossa lição fala sobre as promessas e os seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e até mesmo ao próprio Jacó, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, e aí na lição os irmãos podem encontrar outras referências bíblicas dando base para aquilo que o comentarista da lição está abordando aqui. Então, encontramos, como já falei a princípio, em toda a Bíblia Sagrada promessas, apesar de no Antigo Testamento não encontrarmos em alguns momentos a palavra explícita ou especificamente falando sobre promessa, mas nós encontramos ali um teor de promessa, encontramos ali características de promessas de Deus para o seu povo, e aqui destaca-se Abraão, Isaac e Jacó, e para a nação de Israel. E nós vemos que Deus ele sempre procurou fazer promessas. Deus não tinha nenhum compromisso com o homem com relação a isso. Deus não tinha, em outras palavras, obrigação de fazer promessas para o homem e assim cumpri-las. Agora, Deus ele fez isso de uma forma voluntária, Deus ele fez isso por espontânea vontade, e Deus fez as promessas baseadas na sua própria fidelidade. E uma vez que Deus fez a promessa, ele se encarregou em cumpri-la. Ele prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e Deus cumpriu. Deus fez promessas para Isaac e Deus as cumpriu. Deus fez promessas para Jacó, mesmo Jacó com inúmeras falhas e inúmeros defeitos, mas Deus ele cumpriu, porque repito, a promessa de Deus não diz respeito à fidelidade do homem. As promessas de Deus diz respeito à fidelidade do próprio Deus. Então a promessa de Deus está pautada, está respaldada, está alicerçada na sua própria fidelidade. É por isso que elas são infalíveis. Veremos isso aqui um pouco mais adiante na nossa lição. Elas não falham porque estão baseadas na sua própria fidelidade. Continuando a nossa lição, segundo tópico principal diz: Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E é interessante observarmos que isso aqui quer apresentar a natureza infalível de Deus. Esses atributos apresentam um Deus que não falha, um Deus que não erra, um Deus que tem a capacidade de ter conhecimento de todas as coisas,
de estar presente em todos os lugares e de realizar tudo aquilo que Ele apraz. Então as promessas de Deus estão firmadas nesses atributos de Deus. Ele é infalível, Ele não erra, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. E Ele realiza as promessas baseado em sua capacidade de poder fazer tudo o que Ele apraz. Deus zela por sua palavra, é o terceiro subtópico do segundo tópico principal da lição. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Observe bem, eu quero deixar isso muito claro aqui nessa aula. Deus não vai prometer nada de forma aleatória, sem propósito, sem uma finalidade, sem um objetivo específico. Deus, ele sempre vai falar com um propósito maior, com um propósito muito grande por trás daquilo que ele está falando. Deus não vai fazer promessas simplesmente para massagear a ego do ser humano, simplesmente para colocar o ser humano em uma posição mais elevada do que os demais. Não é esse o propósito, a finalidade de Deus a fazer promessas, ao proferir palavras abençoadoras ou promessas de condenação, podemos assim dizer também, porque as promessas elas podem tanto trazer uma redenção como também pode trazer uma condenação. O propósito de Deus é sempre muito maior do que tudo aquilo que o homem aparentemente possa compreender. Então, Deus ele zela pela sua palavra, porque ele tem compromisso com a sua própria palavra, e a promessa dele está baseada em propósitos e objetivos específicos. Terceiro tópico principal da nossa lição: tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Então, o comentarista da lição traz aqui alguns exemplos, mas eu gostaria de destacar já de início aqui o seguinte: há promessas de Deus que são incondicionais, ou seja, que Deus não impõe condições, que Ele há de cumpri-la incondicionalmente, independentemente das circunstâncias, do tempo ou até mesmo da postura e da posição do ser humano. Essas promessas são chamadas, dentro da teologia, de promessas incondicionais. Deus não impõe condições. Ele disse: eu vou fazer independentemente da postura, do tempo ou das circunstâncias da história, eu irei cumprir. Então, são promessas incondicionais. E você pode ver aí na revista alguns outros exemplos que ele vai se utilizar. Por exemplo, a promessa de um redentor para a humanidade foi uma promessa incondicional. Deus ele prometeu que iria enviar um Messias, um redentor para o resgate da humanidade das garras do pecado. E assim ele cumpriu de forma incondicional. E outros exemplos que nós podemos encontrar à luz da palavra de Deus. Mas já partindo para o segundo subtópico aqui, do terceiro tópico principal, porque fala sobre promessas condicionais. E aí o comentarista diz: diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para cumprir-se ou não. Então, se por um lado nós temos promessas incondicionais e que independem da postura, da história ou das circunstâncias, Deus irá cumprir. Por outro lado, nós temos as promessas condicionais, que são aquelas que estão condicionadas a tempo, a condição humana, a postura e até o comprometimento do homem com aquilo que Deus falou. Então essas são chamadas promessas condicionais. Deus prometeu, Deus está pronto para cumprir, mas Deus também espera que o homem se comporte de uma forma que ele espera que o homem esteja, para assim ele cumprir a sua palavra. São promessas condicionadas. Então, aqui o comentarista da lição também, o pastor Leonardo Renovato, ele vai trazer alguns outros exemplos que os irmãos podem observar na sua revista. Mas para já estarmos caminhando para a conclusão, porque o terceiro subtópico diz o seguinte: o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então, ao longo de toda a história da humanidade, Deus sempre procurou estabelecer promessas com o ser humano. Repito, embora Deus não tivesse obrigação, mas Ele quis fazer isso de forma voluntária, de forma amorosa, de forma que Ele se colocou à disposição do homem para realizar coisas magníficas e extraordinárias na vida do homem e na história da humanidade. E tudo isso Ele fez com um dos propósitos, ou propósitos específicos, como por exemplo, reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, que foi Noé. Então, Noé estava naquela situação, naquelas circunstâncias, dentro daquele contexto que nós conhecemos muito bem. A humanidade havia totalmente sido corrompida, mas Deus encontrou em Noé uma figura de uma pessoa justa e assim o preservou para dar continuidade
a raça humana e dá uma nova oportunidade para o ser humano. E ali ele fez promessas para Noé que diz respeito a toda a humanidade que viesse em sequência. E assim ele cumpriu com o propósito de quê? De dar a oportunidade do ser humano se voltar para ele, se arrepender dos seus pecados. E aqui nós vemos outros exemplos que os irmãos podem se debruçar, lendo e estudando mais um pouco a lição em seu particular. Então, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de quê? De que Deus se relaciona conosco e por meio disso não estamos sozinhos no mundo. As promessas de Deus nos deixam claro que Deus, ele está conosco, de que Deus, ele não nos perde de vista, de que Deus, ele sempre está com seus olhos postos sobre a nossa vida. E ao proferir promessas para os servos de Deus, Deus está deixando informações claras de que Deus está acompanhando a nossa trajetória de vida aqui no mundo. Não estamos só. Conclusão da nossa lição: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo ou com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Então, queridos irmãos, a nossa lição está recheada de ensinamentos maravilhosos e nós concluímos essa primeira lição, esse primeiro momento, esse primeiro encontro de 13 que nós teremos durante esse último trimestre do ano de 2024. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, nos abençoando e que nós venhamos continuar firmes e inabaláveis nas promessas de Deus, que são infalíveis e que são poderosas para cumprir com os propósitos de Deus estabelecidos para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Espero que você esteja comigo aqui durante todo esse último trimestre do ano de 2024. Uma excelente aula em sua escola bíblica dominical e que Deus em Cristo continue nos abençoando em tudo. Até mais.